E o nosso bom dia de hoje vai para aqueles que lutam por liberdade em meio ao caos, sob o jugo de uma ditadura que insiste em não ceder. Na Venezuela, o cenário é de um filme de terror sem fim, com Nicolás Maduro, um ditador cada vez mais decrépito e decadente, reafirmando seu poder através de eleições manchadas pela sombra da fraude e pela falta de transparência. Maduro, encravado no poder desde a morte de Hugo Chávez, é o maestro de um regime que sufoca o grito por liberdade preso na garganta de seu povo. E dessa vez a resposta das massas está sendo imediata e visceral. De Caracas a Maracaibo, os venezuelanos inundaram as ruas, enfrentando a repressão com coragem. Em Falcón, derrubaram a primeira estátua de Chávez. O exemplo se seguiu por todo o país, incluindo a cabeça de uma das estátuas sendo arrastada pelas ruas. Em Caracas, a noite foi iluminada não por estrelas, mas por pneus em chamas. A repressão da ditadura tenta responder com gás lacrimogêneo, mas não consegue silenciar o clamor por mudança, e cada vez mais policiais e militares acabam abaixando suas armas, removendo suas fardas e aderindo aos protestos. Então aqui vai o meu bom dia para os bravos venezuelanos, cujo desejo por liberdade não pode ser aprisionado. Para aqueles que veem em cada ato de desobediência um passo em direção a um futuro onde a opressão de Nicolás Maduro seja apenas uma memória trágica e distante. Porque o grito por liberdade segue ecoando e o mundo segue ouvindo. Mas, claro, essa é só a minha opinião e eu quero muito ouvir a opinião dessa baita de uma bancada, porque é o seguinte, manifestantes estão aí tirando a cabeça de Hugo Chávez de várias praças, Venezuela fora, mas parece que com essa revolta popular, quem está perdendo a cabeça foi o próprio Nicolás Maduro, meu caro Mano Ferreira, inacreditável. Pois é, isso é... Vitor Hugo já dizia no século XIX que nada é mais forte do que uma ideia cujo tempo chegou. É isso aí. Uma ditadura que não tem qualquer sustentação social não tem como se manter viva por muito tempo. Por mais que a repressão, a gente sabe, vai fazer a sua força criar novas vítimas nesse regime, a sede de liberdade, a necessidade de liberdade do povo venezuelano vai falar mais alto. A gente não pode esquecer nunca a perspectiva. No regime chavista e madurista, a Venezuela perdeu 75% do seu PIB. Isso é um derretimento de riqueza que eu não sei se há precedente na história da humanidade. É o equivalente a uma família que tinha 3 refeições passar até apenas uma. E é exatamente disso que a gente está falando, de uma população que tem mais de metade abaixo da linha da pobreza. A desnutrição aumentou, todos os indicadores sociais são de um sofrimento sem fim. O povo não aguenta mais e clama por liberdade. Então, agora sim, em definitivo, aqui com a presença do nosso Fabrício Natsky. Fabrício, olha só, até a favela de Petare, em Caracas, considerada a maior da América Latina, foi muito responsável, até ficou famosa por evitar que o Hugo Chávez sofresse um golpe de Estado em 2002, aderiu em massa, com muita força, aos protestos que estão aí chamejando Venezuela fora. Qual é a sua expectativa olhando adiante? Olha, é difícil a gente dizer, a gente projetar qualquer coisa que seja, né, André? A agitação social está sendo muito grande. Ontem o bairro lá de Petare teve panelaço de manhã cedo, depois teve passeato dos moradores à noite. No domingo a gente já tinha visto também uma grande concentração de eleitores pró-González lá em Petare. Então, é muito difícil a gente fazer qualquer tipo de projeção, porque embora ontem à noite a oposição tenha dito que encontrou as atas que provam a vitória nas urnas, é muito complicado você derrubar um presidente, ainda mais num regime autoritário, né? Não é uma questão assim de, eu tenho aqui a prova de que eu ganhei. Você ter as provas é relativamente fácil você dizer, né? A questão é como você tira do poder alguém que está ali por conta de um regime autoritário. Isso é muito mais complexo, envolve uma série de questões. E a pressão internacional, ela está sendo grande, mas vamos lembrar que vamos voltar 6 anos no tempo, lá em 2018, quando Maduro ganha uma eleição que foi boicotada pela oposição, e logo em sequência a comunidade internacional, quase que em peso, não reconhece o resultado, incluindo aqui o Brasil. O Brasil foi um dos países que reconheceu Juan Guaidó como presidente venezuelano, ali entre 2018 e 2019.
Isso não mudou em nada a situação na Venezuela. Brasil, Estados Unidos, no governo Trump também, o Trump era o presidente americano na época. Isso não mudou em nada, o Maduro continuou na presidência, ou seja, embora haja uma expectativa, embora haja uma grande pressão, uma grande manifestação popular e pressão da comunidade internacional, fazer com que as coisas mudem é muito mais delicado, vai muito mais além do que só uma expectativa. E falando de uma situação tão delicada, que também está totalmente ali, muito dinâmica e imprevisível no momento, a gente vai falar e vamos ouvir de quem realmente está sentindo na própria pele. Daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo uma entrevista com uma cidadã venezuelana, muito importante a gente ouvir de quem realmente está lá na cena e vivendo isso intensamente. Mas quero te ouvir também, Pepe, especificamente sobre a diplomacia brasileira, essa postura para muitos ainda titubeante, hesitante e nenhum pronunciamento ainda categórico sobre qual caminho, afinal, o Brasil vai seguir, endossando ou repreendendo essas eleições. Perfeito, Marinho. Só um ponto que eu queria colocar aqui, divergindo um pouquinho do Fabrício, né? Não é normal divergir do Fabrício. As eleições de 2018, né, na Venezuela, e as eleições de agora são completamente diferentes. Primeiro que em 2018 a oposição boicotou as eleições, não participou das eleições. Segundo, porque a ditadura, ela se enfraquece, ela se corrói aos poucos, né? E 6 anos quase se passaram desde 2018. Então, o chavismo vem caindo e vem degringolando aos poucos na Venezuela. Quando você vê imagens, por exemplo, dos policiais tirando a farda para não violentar e não ir contra os manifestantes, mostra claramente que um dos sustentáculos da ditadura Maduro, que são os policiais, que são o exército, já não tem unanimidade. Quando a gente vê o povo que antes estava do lado do Maduro, indo para as ruas, agora se colocando contra o Maduro, a gente vê outro sustentáculo, outra base da ditadura venezuelana ruir. Isso não tinha em 2018, isso está tendo agora. Por isso que a ditadura do Maduro está chegando ao fim. E a imagem que a gente vê dos manifestantes derrubando a estátua do Chávez, não dá para a gente não rememorar a imagem dos manifestantes no Iraque derrubando a estátua do Saddam Hussein quando o regime de lá chegou ao fim. Não dá para a gente não rememorar e não relembrar as imagens dos países da União Soviética derrubando as estátuas do Lenin quando o regime soviético chegou ao fim. Então, na minha opinião, está diferente e está um cenário perfeito para derrubar, felizmente e para sempre, a ditadura Maduro. Claro, infelizmente, a gente está vendo que aquela frase do Maduro provavelmente será verdade, né? Terá muito banho de sangue na Venezuela. Isso é uma pena. Já tivemos uma morte. Né? É uma certeza que essa história tá longe do fim, Palumbo. Mas o problema é que Nicolás Maduro e todo o seu plano aí maquiavélico segue sendo sustentado pelo que é considerado o eixo autocrático do mundo. Rússia apoiando, Irã apoiando, Síria apoiando, Coreia do Norte reconhecendo vários populistas da América Latina, como em Honduras, Nicarágua, e, enfim, todos eles validando essa farsa sendo erguida pelo Maduro. Agora, uma analogia que eu fiz ontem, que eu queria ver se você concorda, os países que ainda não se pronunciaram, como Colômbia, México e Brasil, ali de forma definitiva, ficam esperando as atas oficiais vindo do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. É mais ou menos como você esperar que a raposa entregue ali e faça a auditoria da segurança do galinheiro. Pelo amor de Deus. Exatamente, né? É surreal. E, mais uma vez, eu espero que o PP esteja certo. É o que todos nós esperamos, que o Maduro caia. Não é possível que num país onde 94% da população passa fome, vai votar nesse cara. E com os dados que o Mano passou aqui, caindo 75% do PIB, e uma analogia muito criativa, é como se você tivesse 3 refeições e comer só uma por dia. É óbvio que esse cara não vai largar o osso e vai ter derramamento de sangue, sim. Ontem eu estava assistindo uma entrevista com a Maria Corina e o Gonzalez, eles estavam lá eufóricos junto, porque já proclamando a vitória, mas proclamar uma coisa, conseguir o poder de volta é outra. Se realmente as Forças Armadas e a polícia se voltarem contra Maduro, aí eu acredito que ele vai cair.